Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 534. Morgana, a ceifadora. Isso é ridículo, rainhas são muito fortes. Sim, especialmente, Rainha Jeanne. E pensar que ela ainda poderia usar esse poder. Pare de falar e concentre-se. Uma voz severa foi ouvida. Se sim. Prepare-se para usar a forma vampiriconte a qualquer momento. Mesmo que sejamos poucos comparados aos demônios, somos elites, não cairemos tão facilmente. Vocês entendem, tolos? Sim, comandante. TSK, tolos. O homem bufou com desdém e voltou para o campo de batalha. Toda a capital foi tomada por demônios, e para este velho isso não foi um problema. Ele já viu muitas guerras, e comparadas às guerras que ele lutou, esta ainda é fácil. Aluna me há 3 duques demônios andando por aí? Sim, mas Nightingale tinha as 2 rainhas que também eram poderosas, para não mencionar o homem que é o servo mais confiável do rei. Aleixo. Se aquele humano ainda não apareceu, é porque as coisas ainda estavam sob controle. Por um momento ele olhou para um demônio que havia morrido de repente, as sombras do rei, ou como são chamadas, os olhos e ouvidos do rei. A guarda real não estava sozinha. Se os demônios queriam conquistar a capital, eles precisavam se esforçar mais. O homem pensou com orgulho. Boron. O comandante olha para o céu e vê Jeanne dar um soco no rosto do demônio gigante. Que força ridícula! Os olhos do comandante se arregalaram em choque. Sim, ele poderia fazer algo semelhante, mas é preciso levar em conta a força e a resistência do demônio. Enviar um demônio tão forte voando diz muito sobre a força física dessa mulher. A rainha é mais forte. Pensando na palavra rainha, ele se lembra de uma conversa que teve. Foi antes da invasão começar. Minhas rainhas. Pare. Nós não somos mais sua rainha. Jeanne falou em um tom frio. Morgana compartilhou o mesmo tom. E olhos frios, eu e Vlad somos divorciados. Morgan falou. Então não somos mais sua rainha. Jonah terminou. Ele ficou tão chocado que nem percebeu que foi expulso da sala. O que aconteceu? O rei se divorciou. Ele não é mais casado. A vida privada do rei vampiro é completamente privada. Poucas pessoas sabem o que se passa na vida pessoal de Vlad. E o comandante da guarda real não era uma dessas pessoas. Apesar de ser uma elite, ele não é um dos vampiros criados pessoalmente por Vlad, ou como são chamados, os olhos e ouvidos do rei. Vlad é um rei que separa completamente sua vida pessoal de sua vida como rei, pelo menos no que diz respeito a deixar seus súditos saberem o que ele faz ou não faz. Ele é completamente secreto sobre isso. Por causa desse silêncio de que o boato da primeira esposa ter traído o rei era tão chocante, mesmo que a situação tivesse sido resolvida, esse evento ainda estava gravado na mente dos vampiros. Não é meu trabalho saber sobre a vida pessoal do rei. O comandante balançou a cabeça e olhou para Morgana. Mesmo que elas não sejam mais as esposas do rei, elas ainda são nossas rainhas, até que o rei diga o contrário. A lealdade do homem era fanática. Com Morgana e Dantalian, lutando contra uma súcubo do meu nível despreparado. Você está tão desesperado para morrer? Dantalian apenas engoliu em seco enquanto olhava para a criatura à sua frente que provocava os piores medos de Dantalian. Mesmo sabendo que isso era um sonho sendo projetado em realidade através dos poderes da mulher, ele não resistiu. Ele estava apavorado, esse sonho estava afetando completamente sua psique. O monstro grotesco com vários rostos e expressões se aproximou de Dantalian. Você está sozinho? Suas legiões não podem ser convocadas por causa do meu amigo. Dantalian, o duque demônio que comanda um exército imortal, não é nada sem seu exército. Você não é nada na minha frente. Enquanto eu lutava com Baal e seu exército quando eu era o general de Lilith, você sempre foi um incômodo que eu ignorei. Mas não hoje. Hoje você vai morrer. Ninguém põe os olhos na minha filha e sai vivo. O demônio cerrou os dentes, e seus olhos brilharam vermelhos. Padrões de tatuagens pretas começaram a aparecer em seu corpo, e ele uivou. Não me subestime.
Fuxi. Um pilar de escuridão saiu de seu corpo, e sua forma começou a mudar e se tornar mais demoníaca. Mas mesmo no processo de mudança, ele nunca parou de falar. Meu rei me escolheu, ele me deu uma oportunidade, ele me deu um presente, e eu não vou desperdiçar tudo. Maldições. Ele foi tão longe pelo poder. Morgana abriu os olhos em choque. Ela conhecia muito bem os padrões de letras que aparecem quando a tatuagem foi concluída na pele do demônio. Esta não era uma técnica que era usada por demônios, ou runas usadas pelos deuses Aesir do panteão nórdico. Apenas uma raça tinha o conhecimento para fazer isso. Malditas bruxas. Uma vez estoura na cabeça de Morgana. Essas putas sempre têm as mãos em tudo. Morgana se sentiu irritada agora. Sua mão começou a brilhar com poder de escuridão. Suas tatuagens que formaram uma runa em seu corpo começaram a queimar em sua pele, mas ele não se importou. Craque, craque. A aparência do monstro de Morgana começou a tremer e logo se quebrou como um espelho. Com esse poder, até eu no rank 72 posso lutar com você, T-Reaper. A voz pesada de Dantalian foi ouvida ao redor. Morgana apenas ergueu a sobrancelha divertida, e com um bater de asas, ela voa em uma direção absurda e ataca o rosto de Dantalian. Um estrondo foi ouvido, e Morgana abriu os olhos em choque quando viu uma mão sombria segurando seu pulso. Usando suas garras, Dantalian ataca o rosto de Morgana. Poder escuro com tons de violeta brilha ao redor de Morgana, e a mulher desaparece e aparece longe de Dantalian. Mas a Morgana que estava na posição sofreu um ataque que a fez perder a cabeça, e quando aquela Morgana caiu no chão e morreu, ela começou a desaparecer. Fundidamente sucubus, raça amaldiçoada de Lilith. Os olhos vermelhos de raiva de Dantalian olharam para Morgana flutuando, e ele disparou em sua direção. Vermes que se submetem a experiências de bruxas, não falem sobre nossa mãe com essa boca suja. Um poder sombrio se formou na mão de Morgana, e uma espada ocidental de puro poder foi criada. Tink. A espada de Dantalian Morgana colide causando um som ensurdecedor quando dois metais colidem um com o outro. TSK. As estranhas tatuagens com padrões de letras começaram a brilhar ainda mais no corpo de Dantalian, e no momento seguinte ele atacou com a outra mão. Morgana se esquiva de voar para trás com o impulso de suas asas. Ela se posiciona enquanto segura sua espada para baixo e ataca voando em linha reta. Dantalian olhou para baixo neste movimento estúpido, e com suas garras gigantes, ele perfurou o corpo de Morgana. A mulher abriu os olhos em choque, e a espada que ela estava segurando desapareceu. Logo a centelha de vida morreu em seus olhos. Essa sensação, Dantalian estreitou os olhos e olhou em volta, ignorando o corpo que acabara de perfurar. Ele não acreditava que Morgana morreria tão facilmente. Ele procurou Morgana, mas não encontrou nada. Onde ela está? Aquela porra de sucubo. Esse era o problema de lutar contra sucubus, em uma luta onde segundos determinam tudo. Esses demônios que se especializaram em sonhos. Era irritante. É diferente de Tatsuya que precisava se concentrar em sua linhagem para fazer isso e tinha uma forma limitada de ilusão que não prejudicou o alvo. Sucubo poderia explorar isso mais facilmente, afinal, eles eram demônios de sonho, e uma sucubo poderia projetar um sonho em realidade, e esse sonho era letal, era fisicamente e mentalmente prejudicial. O corpo que Dantalian perfurou abriu um sorriso e cortou a mão de Dantalian com sua espada que foi criada em instantes. O que Morgana perfura o corpo de Dantalian com sua espada e o puxa para cima. Percebendo que ele seria cortado ao meio, seus olhos brilharam em pânico e, reagindo ao seu instinto, algo aconteceu. Uma mão demoníaca saiu de seu corpo e segurou o corpo de Morgana. Que porra é essa? Morgana olhou com desgosto para o rosto de um demônio que apareceu no corpo de Diablo. O corpo de Diablo começou a se curar em velocidades visíveis. Já que você nunca prestou atenção em um ser tão inferior, você não sabe nada sobre mim, certo? Craque, craque. O corpo de Morgana começou a quebrar, mas a mulher não gritou ou mostrou emoções. Ela apenas lutou para sair. Quanta força! Ela mordeu os dentes em frustração.
E um poder ainda maior começou a fluir de seu corpo. Morrer. Quando ele ia atacar para matar Morgana, o poder do corpo da mulher explodiu. Deixe-me. Boron. As feições demoníacas de Morgana começaram a ficar ainda piores. Seu corpo cresceu, uma cauda longa e robusta cresceu atrás dela, e ainda outro chifre cresceu em sua cabeça. Ela levou a transformação da contagem de vampiros mais um nível. Uma pressão escura deixou seu corpo que deixou Dantalian apreensivo. Ele percebeu que ela estava sobre ela novamente mesmo com as maldições em seu corpo. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 535. Morgana, a ceifadora. 2 Deixe-me. Boron. As feições demoníacas de Morgana começaram a ficar ainda piores. Seu corpo cresceu, uma cauda longa e robusta cresceu atrás dela, e ainda outro chifre cresceu em sua cabeça. Ela levou a transformação da contagem de vampiros mais um nível. Uma pressão escura deixou seu corpo que deixou Dantalian apreensivo. Ele percebeu que ela estava sobre ela novamente mesmo com as maldições em seu corpo. Porra! Eu preciso fazer alguma coisa. Pensando em uma estratégia, um sorriso de merda apareceu em seu rosto. Aquela vadia. Você se lembra, Lilith? Ela não é nossa mãe. Ela é apenas nosso cachorro enjaulado agora. Os olhos de Morgana começaram a brilhar com raiva, mas o raciocínio frio não deixou sua cabeça. Alunavelfu.me porque ele está tão confiante. Devo pressionar mais para obter informações? Pequenas nuvens de violeta escuro começaram a girar ao redor da mão de Morgana. Vou me divertir torturando você, seu merda. Nesta forma, Morgana poderia usar seu poder de sonho em uma escala ainda maior. Não tão eficiente quando ela era um demônio completo, mas ainda controlável. Porra, eu nunca deveria ter me tornado um vampiro. Eu fui um tolo. Felizmente, o demônio estava tão preso em seu próprio mundo de grandeza que derramou feijão. Aparentemente você não sabe. O poder do corpo do demônio começou a aumentar. Lilith se juntou a nós. Ela se tornou a cadela obediente do nosso rei. Tanto para a mãe dos demônios. Tio, só de ver a imagem da poderosa Lilith agindo como um cachorro fanático é hilário. O que? O choque de Morgana foi tão grande que a técnica para a qual ela estava preparada quebrou. Pagora. Alunavelfu.me levantem-se, minhas legiões. Dantalian começou a sentir algo dentro dele e começar a sair. E os demônios do que sempre o acompanharam em sua alma começaram a aparecer no mundo real um a um. Ao contrário do método anterior, o Duque convocou seus demônios diretamente do inferno com um círculo mágico, um método que foi anulado pela técnica de Gianni. Este método trouxe os demônios que estavam descansando em sua alma. O poder da linhagem Dantalian que lhe deu o apelido de Duque com exército imortal. Ele era um demônio que sempre andava com exército em sua alma. As letras amaldiçoadas no corpo de Dantalian começaram a brilhar, e um miasma cobriu todos os seus demônios, levando-os ao nível de poder de um duque demoníaco rank 72. Logo 169 demônios que cavaram na alma de Dantalian foram energizados. Killer. Roa. Uma legião inteira composta de demônios correu em direção a Morgana destruindo tudo ao redor. Mas Morgana não se mexeu nem fez nada. Apenas ficou pairando no ar com o cabelo cobrindo o rosto. Dantalian sentiu uma sensação ruim, e essa sensação foi percebida quando Morgana olhou para cima. E todos ao seu redor adquiriram uma paleta de cores cinza, e essa paleta de cores começou a mudar conforme o brilho nos olhos de Morgana começou a aumentar de forma desigual. O que você fez? O corpo da mulher pareceu tremer um pouco. O que você fez com a nossa mãe? Com um rugido estrondoso, o mundo foi pintado de vermelho. Por um segundo um casulo carmesim apareceu, e ele desapareceu segundos depois, mas o estrago feito por aquele casulo já havia sido feito. Todos os demônios junto com os edifícios ao redor desapareceram da existência deixando apenas um duque em descrença, e os vampiros ao redor que estavam assistindo isso em choque. Quando a cor carmesim começou a desbotar, todos olharam em choque para Morgana que tinha um poder carmesim com tons de laranja cobrindo seu corpo.
Pela segunda vez desde que se transformou em vampira, Morgana não lutou como um demônio, mas usou seu poder de vampiro. Sim, ela se arrependeu de ter se transformado em vampira. Afinal, todo o domínio que ela tinha com o poder dos sonhos se tornou inútil porque seus poderes atuais não tinham a mesma eficiência de quando ela era um demônio. Mas, apenas nesses momentos ela não se arrependeu. Só então ela ficaria grata por ter esse tipo de poder, porque ao contrário do sonho, este era mais destrutivo. Uma linhagem que até mesmo Vlad se sentiu desconfortável em abordar, ou classificar. Somente depois de vários testes ele entendeu que tipo de poder era. Um poder destrutivo chamado radiação. Radiação em sua forma mais pura. Ele nem sabe qual é o tipo dessa radiação, e ele nem sabe de onde ela se origina. Ele só sabe que essa radiação está dormindo e se acumulando dentro do corpo de Morgana. E quando a mulher resolve usar a palavra nuclear, deveria ser dita a ela, porque foi isso que ela se tornou. Uma potência nuclear ambulante. Num piscar de olhos, Morgana apareceu na frente de Dantalian e o agarrou pelo pescoço. O que? O que é isso? O que é esse poder? Com os olhos brilhando literalmente em vermelho, ela perguntou: o que você fez com Lilith? E... Roa! Os demônios começaram a ser ressuscitados novamente, mas Morgana apenas desviou o olhar. O brilho em seu rosto começou a brilhar mais intensamente, e logo um feixe de calor espesso disparou de seus olhos e perfurou todos os demônios ao redor. E como ela não tinha controle sobre a intensidade desses raios, ela causou uma destruição de propriedades em toda a capital real. Curiosamente, nenhum vampiro foi ferido, apenas todos os demônios. E os edifícios. Morgana olhou para Dantalian novamente, apertando seu pescoço com mais força. Seus olhos brilharam mais uma vez, e logo Dantalian sentiu uma dor percorrendo todo o seu corpo. Ah! Ele olhou para baixo com horror quando viu todos os seus membros no chão cortados. Pernas, braços, cintura, tudo caiu no chão cortado. Restou apenas o seu troco. Responda-me. Para Morgana, Lilith era como uma mãe, apesar de ser cautelosa, e às vezes desdenhosa da mulher. Ela não suportava ver a mulher passar por atrocidades. Sim, ela perdeu, ela sabia disso, e mesmo que parecesse complicado, ela deixou pra lá. Ela não tinha força na hora, e com a mentalidade de um guerreiro demônio, ela perdeu, então ela era fraca. Mas ela pensou que diabo usaria apenas a mulher para abrir os portões que ligam o inferno aos outros reinos. Afinal, o valor de Lilith é muito alto para ela ser morta. Porque se Lilith for morta, a união do inferno nunca se materializaria. Muitos duques demoníacos e o poder do inferno apoiaram a mentalidade de Lilith. Ela é muito importante para ser descartada, mas ela não tinha pensado nisso direito. Lilith está acima de ser a mãe de todos os demônios e uma deusa do mal. Ela é uma progenitora, e se eles a usarem como vaca reprodutora? Esse medo cresceu quando ela ouviu as palavras de Dantalian. Ela sabe que isso é bem possível, afinal, os demônios não são conhecidos por serem gentis. Olhando para o demônio coberto de energia desconhecida à sua frente, o medo de Dantalian foi reacendido e, finalmente, ele entendeu com quem estava lidando. Por Satanás, ela é a ceifadora. A mulher que lutou contra Baal de igual para igual, e 5 duques demoníacos sozinho e os derrotou. Mesmo que os 5 duques demônios fossem os duques de rank 21, 26, 34, 69, 44. Duques considerado médio pelos padrões dos demônios. Lutar contra 5 duques demoníacos e derrotá-los sozinho é uma conquista ridícula. Mesmo com as maldições dadas a ele por seu rei, ele poderia, como um duque de rank 71, lutar contra essa mulher. Claro que não. Quando a realidade da situação caiu sobre seus ombros, como um pecador buscando redenção, ele derramou feijão. Não sei. Sabemos apenas que apenas um dia ela começou a frequentar as reuniões. E toda sua aparência e atitude mudaram. Ela até começou a apoiar fanaticamente Diablo em seu plano. Porra, eu deveria ter ficado para trás e usado minhas legiões como de costume, porque fiquei tão arrogante.
Dantalian começou a se arrepender e seu rosto escureceu ao ver os olhos da mulher brilharem ainda mais. Juro que não sei. Ele perdeu a cabeça. Morgana não viu mentiras nos olhos de Dantalian, mas ela ainda precisava ter certeza, e ela queria mais informações. Quando ela abriu a boca, ela ouviu um grito familiar. Ag! Ela olhou para cima e viu Jeanne sendo enviada voando por um anjo caído e sendo atacada por 2 demônios com os níveis de força de um duque do inferno. Jeanne. Ela tinha esquecido totalmente sua amiga em sua raiva. Jeanne olhou ligeiramente para Morgana e tinha um olhar em seu rosto que dizia, estou bem. Mesmo sabendo que sua amiga era forte, ela não estava lutando contra nenhum ser. Era um duque de rank 9 e outros demônios com um nível de força logo abaixo do homem. Além disso, ainda há Baal que ela não conseguia ver em lugar nenhum, e isso não é bom. TSK, não é hora de perder tempo agora. Tomando uma decisão rápida, Morgana olhou para o demônio que só tinha o torso. Você vem comigo. Com o impulso de suas asas, ela voou em direção aos céus. Sons de batidas foram ouvidos. E logo um rastro de luz carmesim no ar se voltou para um local, especificamente o castelo de Vlad. Sem mais preocupação ou consideração, a mulher atravessa o castelo e o chão do castelo com força imparável, e logo ela se encontra em um corredor. Era onde Vlad mantinha seus prisioneiros para interrogatório, ou experimento. Como ex-esposa de Vlad, ela sabia disso. Chegando ao quarto solitário com a porta aberta, ela jogou o demônio ali, e fechou a porta. Um círculo mágico aparece na porta e se espalha por toda a sala. Fique aí, eu volto em breve. Você tem muito a me dizer. Sim. Foi tudo que o demônio pôde dizer enquanto olhava para o teto como um animal abatido. Morgana se virou, seus olhos brilharam novamente, e então ela se foi, deixando para trás ondas de energia carmesim. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 536 Grande Irmão. Ao retornar ao campo de batalha, a visão de Jeanne com um rosto irritado, corpo coberto por uma aura vermelha doentia, enquanto espancava um demônio definitivamente não era a visão que ela esperava. Por que você não repete o que disse antes? Você perdeu a capacidade de falar, seu desmiolado. Espere, eu sinto. Jeanne corta a garganta do demônio com suas garras afiadas de vampiro. Você disse alguma coisa? Não ouvi nada. Um sorriso sádico apareceu em seu rosto, e subindo em cima do demônio e colocando os pés em seus olhos, seu sorriso se alagou. Quem você disse que ia machucar? Um verme como você pensando que ele é poderoso só porque estou me segurando é risível. No final, seu tom ficou um pouco mais forte. E ela pisou nos olhos dos demônios enquanto afundava todo o seu crânio. Gritos estranhos foram ouvidos pelo demônio gêmeo. O que aconteceu? Morgana olhou ao redor e viu Paimon no ar olhando com um leve olhar temeroso para Jeanne, e o outro demônio gêmeo cortado ao meio. Quando Jeanne ficou tão forte. Eu não me lembro dela sendo capaz de exercer toda essa força. Ela nem está usando sua forma de contagem de vampiros. E qual é esse tom autoritário e sádico? Ela não é muito gentil. Mesmo quando alguém irritava Jeanne, ela não aceitava esse tom. Como grande amiga da mulher, Morgana conhecia todos os defeitos e pontos fortes de Jeanne. Sabia que a mulher era forte, e uma grande guerreira. Afinal, treinaram juntas muitas vezes. Morgana podia confiar em Jeanne com ela, mas... Olhando para o brilho vermelho sedento de sangue ao redor de seu corpo, seus olhos sádicos, um sorriso inebriante em seu rosto e um sorriso de escárnio. Por um momento, Morgana não conseguiu reconhecer Jeanne. Esse é meu amigo. Pensando nos possíveis motivos para isso acontecer, ela só consegue pensar em um. Victora trocou? Na verdade, ele trouxe a real. Jeanne dá um grande suspiro e diz em um tom irritante, estou ficando cansada dessa merda. Espere, eu não sabia que você era o servo desta grande entidade. Jeanne se vira para Paimon, e seu rosto escurece ainda mais. Ela levanta a mão no ar, e com esse gesto Paimon sente sua garganta ser sufocada. Servo? Não me olhe com desprezo, demônio.
Pela primeira vez em sua vida, Morgana viu um demônio de alto escalão se mijar de medo. Quem é ele? E por que ele está com tanto medo? Porra! O que aconteceu nesse curto espaço de tempo que fui ao castelo? Ele é minha família. O rosto de Paimon escureceu ainda mais. Você insultou meu filho e profanou sua existência. A única coisa visível no rosto de Jeanne agora eram seus olhos vermelhos de sangue. Seu rosto inteiro estava escuro como se ninguém pudesse ver através do véu que esconde sua existência. Você disse que ia transformar meu filho em seu boitoi, certo? Com apenas uma única palavra de um demônio arrogante, ele trouxe sobre si um desastre nunca visto antes. Sentindo-se arrogante porque Jeanne estava sendo pressionada por seus demônios gêmeos, e ele se tornou arrogante e deixou seus desejos vazarem. E quando ele falou de suas intenções de transformar o filho de Jeanne, Adam, em seu boitoi, afinal, ele tinha um fraquinho por meninos bonitos. Esse desastre aconteceu, a mulher mudou de repente. Que porra é essa? Essas palavras, esse insulto. Não será perdoado. Hugo. O anjo caído tentou dizer algo, mas não conseguiu. Porra, por que eu vim para este lugar? Eu preciso sair daqui. Foda-se a missão de Diablo, eu não quero morrer. Nem mesmo o Pai Celestial pode salvar sua alma do castigo que espera por você agora. Em contraste com a aura vermelha escura que sai de seu corpo, uma aura verde como a da natureza começou a sair de seu corpo. Mas o anjo caído não ficou aliviado, seu corpo apenas tremeu ainda mais. É verdade. Ela é sua guardiã. O que um ser como essa mulher está fazendo aqui? Porra, Vlad, se eu morrer, vou amaldiçoar todos os seus descendentes, seu vampiro astuto. O corpo de Morgana tremeu quando ela sentiu aquela aura suave. Sim, não se engane. Era uma aura suave, mas era aterrorizante. Inconscientemente, ela parou de usar seus poderes e recuou um pouco com leve medo. Como ela mudou tanto? O que Victor fez? Se antes Jeanne pudesse ser considerada mais fraca que Morgana, Morgana não podia medir sua força agora. Errado. A frase aqui não seria medir força, mas ela se tornou uma existência inalcançável. Era a mesma sensação quando um mortal comum olhava para um deus de alto escalão pela primeira vez. Eles se sentiam impotentes. Poder. Não era certo dizer isso para aquela aura. Morgana pensava nisso como uma autoridade. O anjo caído voou para Jeanne, e a mulher o agarrou pelo pescoço. Irmão mais velho, abra o portal. Um portal verde suave apareceu ao lado de Jeanne. E mesmo que parecesse um portal gentil, tanto o anjo caído quanto Morgana engoliram em seco quando viram aquele portal. O que é isso? Morgana não fazia ideia. Muito diferente de Paimon, que seu rosto inteiro congelou em choque, e logo suas expressões passaram por uma variedade de emoções como descrença, medo, até finalmente parar em desespero. Lágrimas começaram a cair do rosto de Paimon. O ex-duque do inferno, que parecia um ser arrogante, foi reduzido a uma pilha de choro e urina. Criatura nojenta, apenas morra e desapareça da minha vista. Jeanne joga Paimon no portal. Kofi. Tossindo várias vezes, Paimon olhou ao redor e se viu em uma floresta exuberante. Onde estou? Paimon. Quando seu nome foi chamado, toda a existência de Paimon tremeu. A floresta outrora exuberante ficou escura e muito mais ameaçadora. Seu corpo começou a ser controlado sem sua permissão e ele voou no ar. O que aconteceu? O corpo de Paimon foi forçado a se virar e, de repente, ele viu uma existência gigantesca olhando para ele. O ser não tinha uma aparência definida, não parecia humanoide, não parecia um monstro, estava apenas ali, observando. E isso foi mais aterrorizante, porque Paimon, com sua perspectiva limitada, não conseguia entender o que ela estava olhando. Ele só sabia que estava olhando para algo. E apenas olhar para aquele algo estava matando. Paimon sentiu sua garganta secar, seus olhos se arregalaram em choque, seu corpo tremeu de medo, e como um homem quebrado, ele apenas olhou para aquele ser com um olhar de choque. Você cometeu um grande erro irritando minha irmãzinha.
As palavras não foram ditas, na verdade ele não poderia falar mesmo se quisesse. Eu deveria ficar admirado por você ser capaz de irritar alguém tão gentil quanto ela? Ela normalmente não é de ficar com raiva assim. Bem, deixe-me interpretar o irmão mais velho por uma vez, algo que desde o início da minha existência eu não consegui fazer. Quando a voz terminou de falar, o corpo de Paimon explodiu em sangue, partes do corpo voaram por todo lugar, e logo uma alma escura e corrompida na forma de Paimon foi vista. Sua existência será destruída. Quando a voz falou, o mundo cumpriu sua autoridade. Com um grito que só poderia ser descrito como incompreensível, a alma de Paimon começou a ser dilacerada. Pernas, braços, peito, tudo foi estilhaçado em milhares de pedaços. Expunha o núcleo de sua alma. Finalmente, sua cabeça explodiu causando um som horrível, e logo uma esfera com chamas brancas estava flutuando no ar. Esse era o cerne da existência de Paimon. A partir de hoje, o ser conhecido como Paimon será eliminado e sua alma será reciclada. E assim como decretado, ao ser, tornou-se realidade. O núcleo da alma de Paimon explodiu em milhares de pedaços, e se espalhou por toda a área em partículas brancas, e no segundo depois, essas partículas brancas se juntaram e criaram uma nova esfera branca, desta vez muito menor que a anterior. Seu nome será menor ponto maior falando ao final com uma linhagem antiga e desconhecida. A esfera começou a brilhar um pouco mais forte, e cresceu até o tamanho anterior da alma de Paimon, e a esfera parecia estar pulsando como um coração simbolizando o início de uma nova existência. Um galho de árvore saltou do chão e cresceu o suficiente para ficar ao lado da esfera. Volte para o ciclo de reencarnação. A esfera parecia acenar com a cabeça e flutua suavemente em direção ao galho e entrou nele. Os juízes do abismo cuidarão de você. Quando a alma desapareceu, toda a atmosfera do lugar tornou-se mais alegre novamente. A floresta exuberante foi vista novamente, e tudo voltou à paz e tranquilidade. Com isso, tenho alguém para cuidar da minha irmã caso ela perca suas memórias devido à passagem do tempo novamente, tio. A voz de um homem mais velho foi ouvida. Adicione este site aos favoritos Free Webnovel para atualizar os romances mais recentes. Ah, tio, é uma pena que eu não possa abrir mão dos meus deveres. Conversar com aquele homem parece ser divertido. Eu também preciso saber as intenções dele com minha irmã. Eu não posso deixar algo como Vlad acontecer novamente. PFFT. Como se lembrasse de algo, uma risada quase escapou do ser. Aquele idiota arriscou sua alma só para fazer uma mulher brilhar mais. Ah, tio. Uma risada casual e divertida foi ouvida, tornando o mundo mais vibrante como se refletisse as emoções dentro do ser. Mas, um tolo como esse é algo que eu poderia respeitar. Espero que ele não mude. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.